Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzen e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama O Livro e a América, parte 3. É uma história sobre iluminismo, Napoleão em Waterloo, Éolo, o Senhor dos Ventos, a prensa de Gutenberg e o livro. Eu vou continuar o poema hoje, falar sobre mais algumas estrofes, devagar sobre algumas referências, e você só precisa relaxar e dormir bem. Vamos começar com as respirações profundas e depois eu conto a história 2 vezes, bem devagar da segunda vez. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Então, esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Lenta, profunda. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Sinta a densidade do seu travesseiro, a textura da sua coberta. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Deixe a cama sustentar seu peso. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca, lentamente. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. O Livro e a América, parte 3.
Eu vou continuar falando sobre o poema. E a minha estrofe favorita está nessa parte. Se as primeiras estrofes são uma apresentação e as 3 seguintes um questionamento, então essas próximas 3 estrofes são um apelo pelo livro, uma tecnologia revolucionária, espalhando conhecimento por esse planeta de uma forma inédita, atravessando oceanos, apelando com ideias de locais distantes, de tempos pretéritos. Filhos do século das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro, que conquista o mundo inteiro, sem nunca ter Waterloo. Eolo de pensamentos, que abrira a gruta dos ventos, donde a igualdade voou. Eu já falei bastante sobre iluminismo em outros episódios, em outras histórias. Nessas histórias não é importante tanto o formato dos argumentos, mas principalmente o ambiente cultural e emocional. Nos dias de hoje, temos argumentos muito melhores. Argumentos sobre a autodeterminação dos povos e o grande humanismo da igualdade. Mas imagine ouvir sobre isso como novidade. A expectativa da transformação civilizatória, do acesso à informação. Napoleão achava que ele tinha sido o grande ganhador da Revolução Francesa de 1789, porque depois de anos de ebulição, nascido na ilha mediterrânea da Córcega, galgou os degraus das patentes até se tornar primeiro cônsul. Aos moldes de Júlio César. Depois, o imperador dos francos. Bem, um dos imperadores dos francos. Um dos nomes na longa lista que se estende pela história, que inclui Carlos Magno e os Merovingios,
Como de costume, a história ecoa, achando soluções cansadas para problemas antigos. No caso, um herói autoritário num país dividido e em conflito, cansado das turbulências da política, como uma solução simples para um problema complexo, de cônsul a imperador, a exilado, a imperador novamente. Um governo de 100 dias que não terminara por bom senso, mas sim por uma derrota longa e dispendiosa. Waterloo foi a derradeira derrota de Bonaparte, a mais importante, a mais certeira, a última. Mas o livro é diferente de Napoleão, num misto de suplicância e esperança. O livro seria o audaz guerreiro que nunca teria Waterloo, que nunca seria aposentado e exilado, excluído do povo, da nação. E o livro também é comparado a Eolo dos pensamentos. Segundo a Odisseia de Homero, Eolo era o senhor dos ventos. Não se sabe se por preferência dos deuses do Olimpo ou por grande ciência sobre as correntes da região. Um dos muitos mistérios que transpassam a poesia homérica, se confundindo com a história, com o mito. Para ajudar Odisseu a chegar mais cedo na ilha de Ítaca, Eolo guardou os ventos revoltos numa sacola. E deixou de fora apenas o vento gentil do oeste. Mas a curiosidade, aquele antigo pecado para os deuses, fez com que os marinheiros abrissem a sacola. E de lá, todos os ventos voaram, alongando a Odisseia de volta para casa. Por uma fatalidade dessas que descem de além,
O século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro a ave da imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares, e a pátria da imprensa achou. Parece que Castro Alves une nessa coincidência algo mais forte. Sorte ou azar, advento ou fatalidade. Não necessariamente a ideia de destino, mas raciocínios teleológicos que estudam e esperam propósitos e sentidos advindos de meios caóticos. Os passos causais se tornam subitamente sempre necessários, indispensáveis. A criação da prensa, o maior trabalho do obreiro alemão, é imaginada como uma abertura do mundo estrondosa, incomparável nas possibilidades e na atualidade. Tantos anos antes da internet, desse mundo digital de hoje, sem a revolução intelectual criada e distribuída pela prensa, qual terreno teria sido fértil o suficiente a ponto de crescer sonhos sobre atravessar o mundo, atravessar oceanos dos quais não se sabe o tamanho. Por isso, o livro é, nesse raciocínio, imprescindível para o progresso, para as grandes navegações, para grandes movimentos de povos, de passados, de futuros. A qualidade transformadora da educação se expandindo e alcançando os lugares mais obscuros ou distantes. O livro como objeto de transformação e expansão da condição humana e humanista. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó, bendito o que semeia
livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O livro e a América, parte 3. Eu vou continuar falando sobre o poema. A minha estrofe favorita está nessa parte. Se as primeiras estrofes são uma apresentação e as 3 seguintes um questionamento, então essas 3 de agora são um apelo pelo livro, uma tecnologia revolucionária, espalhando conhecimento por esse planeta, atravessando oceanos, apelando com ideias de locais distantes, de tempos pretéritos. Filhos do século das luzes, filhos da grande nação, quando ante Deus vos mostrardes, tereis um livro na mão. O livro, esse audaz guerreiro, que conquista o mundo inteiro, sem nunca ter Waterloo. Eolo de pensamentos, que abrira a gruta dos ventos, donde a igualdade voou. Eu já falei bastante sobre iluminismo em outros episódios, em outras histórias. Nessas histórias não é importante tanto o formato dos argumentos, mas principalmente o ambiente cultural e emocional. Nos dias de hoje, temos argumentos muito melhores. Argumentos sobre a autodeterminação dos povos e o grande humanismo da igualdade. Mas imagine ouvir sobre isso como novidade. A expectativa da transformação civilizatória, do acesso à informação. Napoleão achava que ele tinha sido o grande ganhador da Revolução Francesa de 1789, porque depois de anos de ebulição, nascido na ilha mediterrânea da Córcega,
galgou os degraus das patentes até se tornar primeiro cônsul. Aos moldes de Júlio César. Depois, o imperador dos francos. Bem, um dos imperadores dos francos. Um dos nomes na longa lista que se estende pela história, que inclui Carlos Magno e os merovingios. Como de costume, a história ecoa, achando soluções cansadas para problemas antigos. No caso, um herói autoritário num país dividido e em conflito, cansado das turbulências da política, como uma solução simples para um problema complexo, de cônsul a imperador, a exilado, a imperador novamente. Um governo de 100 dias que não terminara por bom senso, mas sim por uma derrota longa e dispendiosa. Waterloo foi a derradeira derrota de Bonaparte, a mais importante, a mais certeira, a última. Mas o livro é diferente de Napoleão, num misto de suplicância e esperança. O livro seria o audaz guerreiro que nunca teria Waterloo, que nunca seria aposentado e exilado, excluído do povo, da nação. E o livro também é comparado a Éolo, Éolo dos pensamentos. Segundo a Odisseia de Homero, Éolo era o senhor dos ventos. Não se sabe se por preferência dos deuses do Olimpo ou por grande ciência sobre as correntes da região. Um dos muitos mistérios que transpassam a poesia homérica, se confundindo com a história, com o mito. Para ajudar Odisseu a chegar mais cedo na ilha de Ítaca, Éolo guardou os ventos revoltos numa sacola. E deixou de fora
apenas o vento gentil do oeste. Mas a curiosidade, aquele antigo pecado para os deuses, fez com que os marinheiros abrissem a sacola. De lá, todos os ventos voaram, alongando a odisseia de volta para casa. Por uma fatalidade, dessas que descem de além, o século que viu Colombo, viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro, a ave da imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca um ninho entre os palmares, e a pátria da imprensa achou. Parece que Castro Alves une nessa coincidência algo mais forte. Sorte ou azar, advento ou fatalidade. Não necessariamente a ideia de destino, mas raciocínios teleológicos que estudam e esperam propósitos e sentidos advindos de meios caóticos. Os passos causais se tornam subitamente sempre necessários, indispensáveis. A criação da prensa, o maior trabalho do obreiro alemão, é imaginada como uma abertura do mundo estrondosa, incomparável nas possibilidades e na atualidade. Tantos anos antes da internet, desse mundo digital de hoje, sem a revolução intelectual criada e distribuída pela prensa, qual terreno teria sido fértil o suficiente a ponto de crescer sonhos sobre atravessar o mundo, atravessar oceanos dos quais não se sabe o tamanho. Por isso, o livro é, nesse raciocínio, imprescindível para o progresso, para as grandes navegações, para grandes movimentos de povos,
de passados, de futuros, a qualidade transformadora da educação se expandindo e alcançando os lugares mais obscuros ou distantes. O livro como objeto de transformação e expansão da condição humana e humanista. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó, bendito o que semeia, livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Durma bem.